Então, pessoal, quando utilizamos o verbo to have no passado simples, tá? A forma mudará para had, como eu expliquei para vocês, tá? E a estrutura da frase no passado será o sujeito, tá? Mais had, mais o verbo no particípio passado, tá ok? Então, o passado do verbo to have, tá? Será had, independentemente de qual pronome a gente estiver utilizando. Tanto para os pronomes de terceira pessoa do singular, como he, she ou it, tá? Quanto para os outros pronomes, nós utilizaremos had. Temos apenas a partícula had, ok? Como nos exemplos que temos aí. I had a great time at the party. 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 Eu me diverti muito na festa, tá? Então, veja que a partícula have, no passado, se transforma em had. They had a lot of trouble finding the place. They had a lot of trouble finding the place. They had a lot of trouble finding the place. Eles tiveram muita dificuldade em encontrar o lugar. Mais uma vez, o have, no passado, se transforma em had. They had, ok? She had already eaten when we arrived. She had already eaten when we arrived. She had already eaten when we arrived. Ela já havia comido quando chegamos, tá? Então vejam que mesmo utilizando o pronome she, né, o passado do have vai ser had para os pronomes de terceira pessoa do singular também, ok, pessoal? Então, quando utilizamos o verbo to have no futuro, tá? No futuro simples, no simple future, nós podemos utilizar a forma auxiliar will, seguida do verbo principal have, tá? Como eu falei para vocês, é muito parecido com o verbo to be. No to be nós utilizamos will be, e aqui, para o verbo to have, nós utilizamos will have, tá? Então, a estrutura será o sujeito, né, que pode ser o pronome, mais will, mais have, tá? Sem a partícula to, né? E o complemento da frase, ok? Então, nos exemplos aí, nós temos I will have finished my work by 5 p.m. I will have finished my work by 5 p.m. I will have finished my work by 5 p.m. Eu terei terminado meu trabalho até às 17 horas, até às 5 da tarde, ok? Então, veja que a gente utiliza will have, ok? Will have. Mais um exemplo. She will have been married for 10 years next month. She will have been married for 10 years next month. She will have been married for 10 years next month. Ela estará casada há 10 anos no mês que vem. Então, veja que utilizamos também a partícula will mais o have. Independentemente da gente estar utilizando um pronome de terceira pessoa do singular, como she, he ou it, tá? Quando estivermos nos referindo ao futuro do verbo to have, nós utilizaremos também o verbo have em sua forma sem ser has, em sua forma infinitiva sem a partícula to, tá? Então, she will have e não she will has, ok? She will have. Mais um exemplo. They will have saved enough money to buy a house in a few years. They will have saved enough money to buy a house in a few years. They will have saved enough money to buy a house in a few years. Eles terão economizado dinheiro suficiente para comprar uma casa em alguns anos. Então, they will have, ok? No futuro, nós utilizamos will have. Ok, pessoal? Então, agora nós utilizaremos as questões, tá? São questões de interpretação de texto, questões do Enem 2018, tá? E 2017, 2019 também, tá? Para que vocês entendam como as questões são cobradas, tá? No Enem. Ou seja, eles não cobram apenas o verbo to have, eles vão cobrar o verbo to have em seu contexto, tá? Em sua interpretação. Então, nós temos que entender o contexto, tá? E temos que entender a interpretação do texto para a gente poder resolver as questões do Enem, tá? Lembrando que no Enem temos 5 questões de língua inglesa, ok? A primeira questão, né, que nós temos aí, tá?
Se vocês preferirem dar uma pausa para ler direitinho, para a gente poder fazer a correção, né? O momento é esse, tá? E temos um texto, né? E depois nós teremos a nossa pergunta. Então, esse romance, né? O romance 1984, ou em inglês, 1984, descreve os perigos de um Estado totalitário, né? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do. Então veja que vocês têm que realmente entender o contexto do que está sendo pedido aqui nesse texto, tá ok? Tem que entender essa interpretação, tá? Como vocês podem ver, isso aqui é um romance, como eu falei para vocês já na língua inglesa, né? E, geralmente nas linguagens em geral, né? Eles colocam bastante texto, colocam imagens também, tá? Às vezes são textos mais acadêmicos, às vezes são textos mais irônicos, né? Às vezes são romances, como esse no caso, tá? E aí nós temos que entender realmente o contexto, tá ok? E qual será a nossa alternativa correta? A letra A, esse romance, ele trata de boicote às ideias dos libertários, né? Ele trata, na letra B, de um veto ao culto das tradições. Na letra C, é o poder sobre memórias e registros. Na letra D, censura a produções orais e escritas. E na letra E, manipulação de pensamentos individuais. A nossa alternativa correta é a letra C, né? Esse romance ele fala sobre o poder, né? Sobre memórias e registros, tá? No diálogo, os interlocutores eles falam do passado, né? E ao ser questionado se o passado existe, um dos interlocutores responde afirmativamente, dizendo que o passado existe nos registros e na mente, né? Na memória. Então, nesse momento, o segundo interlocutor diz que o partido controla todos os registros e todas as memórias e que, consequentemente, controla o passado, tá? E onde a gente consegue achar, né, essa afirmação, onde a gente consegue ver a resposta alternativa correta, né, desse enunciado, tá? Justamente na afirmação do que está no trecho. In memory, very well, then we, the party, control all records, and we control all memories. Then we control the past, do we not? Ok? Então, aí nós estamos vendo que realmente trata sobre o poder de memórias e registros, tá? Vamos lá. Mais uma questão, tá? Temos aí um poeta, tá? Temos aí um poeta. Esse poeta é feito por Kamala Das, ok? Datado de 1965. Temos aí, então, o poeta, né? E temos o enunciado que nos faz o seguinte questionamento. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Então, nesses versos, o que ela quer passar com esses versos, tá? Na letra A, que usa a língua inglesa como um efeito humorístico, tá? Na letra B, que recorre a vozes de vários escritores ingleses, tá? Na letra C, que está advertindo sobre o uso distorcido da língua inglesa. Na letra D, demonstra a consciência de sua identidade linguística. Ou, na letra E, que reconhece a incompreensão de sua maneira de falar inglês, tá? Então, a gente lendo aí esse poema, nós vamos conseguir identificar qual é a nossa alternativa correta, utilizando a interpretação do texto, tá? Vemos aí que temos bastante utilização do verbo to be, né? Nesse poema, tá? Então, qual seria a nossa alternativa correta? A alternativa correta trata-se da letra D, né? Demonstra a consciência de sua identidade linguística, tá? Então, naquele poema, apesar das opiniões, tá, que consideram que Kamala Das não deveria falar inglês, não deveria escrever em inglês, já que essa não é sua língua materna, a poetisa afirma que o idioma que ela fala se torna seu, tá? Então, Kamala diz que o seu idioma é uma mistura de inglês, tá, com indiano, que talvez seja engraçada, mas que é honesta e que dá voz às suas alegrias, aos seus desejos e às suas esperanças, tá? Vamos então para a nossa última questão agora, referente ao verbo to have e a interpretação de texto, tá? Vemos que nesse caso agora nós temos uma imagem, né? Como eu falei para vocês, às vezes nós temos imagens, então quando temos imagem
na questão, temos que observar a imagem atentamente. Geralmente a imagem vem com algum texto, temos que ler o texto atentamente, tá? É muito bom, às vezes, quando temos um texto muito grande, por exemplo, nós lemos primeiro o enunciado, primeiro a questão, primeiro a pergunta, né? Observarmos as respostas, e aí só depois nós irmos para o texto, porque aí nós já vamos com o texto querendo saber o que queremos encontrar, né? Qual a resposta que nós queremos encontrar, tá? E nesse caso aqui nós temos uma imagem, tá? Temos uma imagem que diz: Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Ok? Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Ok? Então, nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, tá? Então, aí nós temos recursos verbais e não verbais, ok? E ao associar os termos any place e regret, a imagem do texto, tá? Constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, aí nós temos a letra A preservação do meio ambiente. Na letra B, a manutenção do motor. Na letra C, a escolha da empresa certa. Na letra D, a consistência do produto. Ou na letra E, a conservação do carro. Nossa resposta correta será a alternativa C, a escolha correta da empresa, tá? A escolha da empresa certa. Então vamos lá. As palavras any place e regret, tá? Any place significa qualquer lugar, tá? E regret significa arrependimento, tá? E ao associá-las com a imagem que nós vimos, nós podemos perceber que se trata de algum serviço que foi realizado em algum lugar, em qualquer lugar, em algum lugar qualquer, tá? E que gerou um arrependimento. Tendo em conta a imagem, tá? E os recursos verbais utilizados, é possível saber que se trata de uma propaganda sobre a troca de óleo, tá? Então, a ideia da mensagem é conscientizar as pessoas de que uma troca de óleo feita em qualquer lugar, em lugar qualquer, e não um lugar que você escolhe, tá? Um bom lugar, vamos dizer assim, você faz em qualquer lugar, pode causar arrependimento na estrada, tá? Inclusive, a tradução correta dessa frase seria: leve seu carro apenas para qualquer lugar para uma troca de óleo e você irá se arrepender durante a estrada, tá? Você irá se arrepender quando estiver na estrada, tá? Então, pessoal, é isso, tá? O que nós temos para falar sobre o verbo to have, né? Nós vimos 4 aulas sobre o verbo to be, nós vimos agora 2 aulas sobre o verbo to have, né? Vocês viram a similaridade que os verbos possuem entre si, né? Que são verbos muito utilizados na língua inglesa, tá ok? São verbos que são utilizados além de exercer a função principal, né? Que é a função de indicar uma ação. Também exerce uma função auxiliar, né? Como verbo auxiliar, tá? E aí, como verbo auxiliar, eles podem ser usados para fazer locuções verbais, para indicar tempos progressivos, para indicar tempo de passado ou presente perfeito, tá? São verbos irregulares, ou seja, não obedecem aquelas regras para a conjugação de verbos regulares, tá? Eles não obedecem às regras, eles seguem as regras próprias, né? E são muito utilizados, né, para a questão da interpretação de textos do inglês, tá? Então, que é justamente o que é muito cobrado no Enem, né? Que é a interpretação dos textos. E para uma correta interpretação de texto, é extremamente necessário que a gente entenda, né, como funciona o verbo to have e o verbo to be, tá? E aqui no Conquiste Futuro, com certeza, né, comigo, vocês verão essa interpretação de texto, como funciona essa interpretação de texto, seja utilizando o verbo to be, o verbo to have, os outros verbos e também os tempos verbais. Tá ok, pessoal? Então, aqui no Conquiste Futuro, pode ficar tranquilo que vocês vão tirar de letra essas 5 questões do Enem referentes à língua inglesa. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Encontro vocês na próxima aula. Ok? Tchau, tchau.